quando 2025 terminava. Vladimir Putin e seus comparsas estavam tentando convencer o Ocidente de que a queda da Ucrânia era inevitável e que uma paz favorável à Rússia deveria ser declarada, antes que fosse tarde demais. Essa ilusão não reflete o que realmente ocorre na guerra da Ucrânia, e o país mostrou estar mais preparado do que nunca para atacar a Rússia. Durante a primeira semana de 2026, a guerra iniciada por Putin está se espalhando dentro da Rússia porque a Ucrânia teve um ótimo começo em 2026. Isso levou a ataques diretos contra setores valiosos da máquina de guerra de Putin. Em 6 de janeiro saiu a notícia de que a Ucrânia transformou as primeiras horas desse dia em um momento marcante para Putin, mas pelos motivos errados. Durante a noite, a Ucrânia lançou uma enorme tempestade de drones que viajaram por toda a Rússia, atingindo alvos militares importantes, enquanto davam um lembrete a Putin, que o país que ele chama de fraco ainda tem muita energia coletiva. Começamos por Penza, cidade russa a cerca de 640 quilômetros a sudeste de Moscou. Penza sofreu uma série de explosões que sacudiram prédios e puderam ser ouvidas pelos moradores durante toda a noite. No entanto, esses ataques não tiveram como alvo edifícios residenciais. Militani relata que moradores dizem que drones ucranianos atingiram empresas locais, algumas possivelmente ligadas ao esforço de guerra de Putin. Foram ouvidas cerca de 10 explosões na cidade, incluindo uma registrada em um vídeo de 4 segundos. O vídeo mostra pouco. Não há explosões visíveis ou chamas, apenas ouvimos uma grande explosão ao longe. Gravado por um morador exasperado de Penza, essa provavelmente não foi a primeira explosão que ouviu. Por que ele filmaria pela janela se não tivesse ouvido explosões antes e quisesse registrar evidências? Militani diz que outros moradores também viram clarões brilhantes no céu, principalmente na região leste da cidade. Outros ouviram o zumbido de drones pouco antes das explosões. O que a Ucrânia atingiu? Parece que houve vários alvos. Militani afirma que canais de monitoramento relataram ataque da Ucrânia à fábrica de biomina da cidade, conforme fotos compartilhadas por Ezilanova. Há também indícios de que a Ucrânia atingiu uma fábrica de rolamentos e a instalação GATP-2 Penza. Este último alvo pode ser o mais importante, relata Militani. A instalação aluga e administra imóveis comerciais, permitindo que várias empresas russas operem graças à companhia. Algumas dessas empresas têm ligação com a máquina militar de Putin? Não sabemos ao certo, embora pareça seguro supor que sim, já que a Ucrânia aparentemente mirou na GATTP-2. Penza Astra confirmou o provável ataque em postagem no Telegram, destacando uma área queimada possivelmente causada por explosão de drone. O Euromaidan Press diz que as autoridades locais não informaram sobre o ataque ucraniano nem sobre possíveis danos. Pouco depois do ataque em Penza, surgiram relatos de que drones ucranianos teriam atingido outro alvo. Por volta das 5 horas, drones ucranianos chegaram à República do Bashkortostão, segundo o Militani. O que se seguiu foi uma série de explosões na cidade de Stolitomark, na República, que por acaso é o local da fábrica química de petróleo e gás de Stolitomark. Essa grande fábrica petroquímica já foi alvo da Ucrânia. Em novembro, drones ucranianos atingiram a fábrica, provocando várias explosões. A Rússia afirmou ter abatido os 2 drones e disse que os incêndios e explosões foram causados por fragmentos caídos na fábrica. Essa história é improvável, principalmente pelas fotos de Militani mostrando grandes nuvens de fumaça em vários pontos da fábrica. A fábrica, localizada a cerca de 1.300 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia, é um alvo militar claro. Ela fabrica produtos como gasolina de aviação, borracha e lonol, nome comercial de antioxidante usado como estabilizante no combustível de aviação Jet A1. Ou seja, é fundamental para as aeronaves russas que lançam bombas e mísseis na Ucrânia. Não se sabe se a Ucrânia conseguiu atingir a usina de forma semelhante ao que conseguiu em novembro durante o ataque de janeiro. Segundo a Euromaidan Press, moradores relataram explosões, mas não há imagens que mostrem destruição da usina. Ezilanova Plus compartilhou um vídeo curto no Telegram, porém, ele não mostra muita coisa. A cena mostra uma rua local fixa, enquanto ao fundo se ouve apenas uma explosão distante. Servindo como prova de que os drones da Ucrânia estavam em Stolitomark, ainda assim, mesmo que a fábrica não tenha sido atingida, a intenção da Ucrânia parece clara.
Ela queria eliminar mais um elo da cadeia de suprimentos militares da Rússia. A noite de horror continuou para a Rússia, pois drones ucranianos também foram relatados na região de Kostroma em 6 de janeiro. Militani afirma que drones ucranianos atacaram o 100º arsenal da principal diretoria de mísseis e artilharia da região. O sucesso dos drones da Ucrânia foi confirmado, e Exila Nova Plus foi um dos primeiros a relatar o feito. Publicaram no Telegram um post com fumaça no arsenal e uma legenda. Nesta noite, o 100º arsenal do grau em Naia, Kostroma, foi atacado com sucesso, informou o veículo. Havia dúvidas sobre a derrota porque as explosões continuaram durante toda a noite, mas o governador confirmou a evacuação dos locais mais próximos ao grau antes de afirmar que esse não foi o primeiro ataque da Ucrânia ao local, mas parece estar entre os mais bem-sucedidos. Uma confirmação adicional veio do próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Em uma postagem no Facebook com uma foto da fumaça do incêndio no Arsenal, o Estado-Maior disse que atingiu o objetivo e explicou a importância de eliminar esse alvo. O 100º arsenal de grau complexo de depósitos de munição do sistema de abastecimento das tropas terrestres, forças aerotransportadas e militares da Rússia, explicou o Estado-Maior. A instalação cuida da contabilidade, manutenção, armazenamento e preparação para descarregar munições de artilharia e mísseis táticos e operacional táticos. Na prática, o alvo atingido pela Ucrânia em Kostroma é basicamente um depósito que recebe munição da Rússia conforme necessário. Agora, a instalação de Kostroma pega fogo. A Rússia pode ter perdido munição destinada aos soldados na linha de frente na Ucrânia. Cada munição que essas forças deixam de receber alivia parte da pressão dos constantes ataques russos às defesas ucranianas. Afinal, os atacantes russos se tornam muito menos perigosos quando seus rifles estão sem balas e sua artilharia está sem projéteis. O Kiev Independente também noticiou esse ataque em particular, destacando que ele foi realizado pela Unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia. Segundo uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia ao veículo, o ataque inicial de drone não foi o único dano ao arsenal-alvo. Explosões secundárias causadas pela detonação de munições ecoaram durante toda a noite, segundo a fonte. O ataque ucraniano em Kostroma impressionou, pois, como em Stolitomak, os drones percorreram distância excepcionalmente longa até os alvos. Desta vez, os drones voaram cerca de 900 quilômetros ou quase 560 milhas. Esse ataque só foi possível porque a Ucrânia avançou na tecnologia de drones de longo alcance nos últimos anos. Eles mostram que o ataque em profundidade do país superou tudo que Putin poderia imaginar, até em seus piores pesadelos. E a Ucrânia ainda não havia terminado. No relatório de 6 de janeiro, o Kiev Independent confirmou o ataque a Kostroma e informou que a unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia teria feito um ataque bem-sucedido em Lipetsk, Rússia. Situada ao sul de Moscou e a cerca de 250 quilômetros ou 155 milhas da Ucrânia, esta oblast está perto o suficiente da capital da Rússia. Ataques ali lembram Putin que a Ucrânia pode atingir Moscou a qualquer hora. Esse ataque em Lipetsk teve objetivo prático, não apenas enviar uma mensagem. Segundo o Kiev Independent, a Ucrânia mirou a grande instalação de petróleo em Usman, Lipetsk, e parece que a Ucrânia pode ter atingido exatamente o que pretendia atingir. Na manhã de 6 de janeiro, o governador regional de Lipetsk, Igor Artemanov, confirmou que um incêndio havia começado no que ele vagamente chamou de uma instalação industrial em Usman. Essa falta de detalhes foi inútil graças à prefeitura de Usmar, que informou que a instalação de petróleo realmente havia sido atingida e que os bombeiros ainda estavam combatendo o incêndio causado pelos drones da Ucrânia, às 14 horas. Mais uma confirmação, caso fosse necessária, também veio do Estado-Maior do Exército Ucraniano. Em uma publicação no Facebook, o Estado-Maior afirmou que, como parte das medidas para reduzir o potencial militar e econômico do agressor russo, na noite de 6 de janeiro, as forças de defesa da Ucrânia incendiaram a base de petróleo Gerkom Plus, na área do assentamento das fazendas Strelietsky, na região de Lipetsk, na Federação Russa. Foram registradas explosões, assim como um incêndio, e o Estado-Maior ainda está trabalhando para confirmar os detalhes relacionados aos danos causados pelos drones do Serviço de Segurança da Ucrânia. A Ucrânia Wire noticiou o ataque em Lipetsk e destacou que Artemanov afirmou não haver vítimas.
O mesmo veículo também revelou que a Rússia está adotando sua abordagem habitual de tentar afirmar que as defesas aéreas do país impediram que a Ucrânia causasse qualquer dano diretamente. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, na noite de 6 de janeiro, 129 drones ucranianos foram destruídos ou interceptados no território russo. O ministério não faz menção às muitas explosões que só poderiam ter sido causadas pelos drones ucranianos atingindo seus alvos, nem aos incêndios que foram registrados em vários locais. Segundo a Euromaidan Press, Artemanov disse depois que os danos em Lipetsk foram causados pela queda de um drone. Ele provavelmente está certo. O incêndio, mostrado em vídeo pelo mesmo veículo, deve ter sido causado por um drone caído. Mas esse drone caiu exatamente como a Ucrânia planejou, atingindo direto a instalação de petróleo de Lipetsk. Nesse processo, também existe a possibilidade de que a Ucrânia tenha causado ainda mais danos em 6 de janeiro do que já relatamos. A Euromaidan Press afirma que também houve relatos de drones próximos a outros locais sensíveis à noite em Yaroslavo. Explosões foram ouvidas no distrito de Neftestroy, onde estão as principais instalações petrolíferas russas. No entanto, não há confirmação de que a Ucrânia tenha atingido instalações russas nessa região até o momento da criação deste vídeo. Drones ucranianos atacaram Tver, causando consequências tristes. Um drone ucraniano foi abatido na região, caindo sobre um prédio residencial, matando uma pessoa e ferindo duas. A Ucrânia provavelmente mirava a fábrica de vagões de Tver, a menos de 1 quilômetro do local da queda do drone. Drones ucranianos também foram abatidos em Voronezh e Leningrado, na Rússia. O primeiro foi abatido sobre trilhos, e os destroços atrasaram vários trens. Além de danificar o que o governador local chamou de projeto de infraestrutura em Leningrado. Um dos drones ucranianos caiu supostamente devido à guerra eletrônica russa, próximo a uma estação de compressores na região. Os dois relatos se baseiam em dados das autoridades russas. Será interessante ver se surgem notícias de ataques bem-sucedidos nessas regiões em breve. A noite de 6 de janeiro foi movimentada para a Ucrânia, assim como para as defesas aéreas da Rússia. Mas se Putin acha que em breve haverá uma calmaria depois dessa tempestade massiva, ele pode estar prestes a ter uma grande decepção. 6 de janeiro não foi a primeira vez que a Ucrânia lançou drones de longo alcance sobre a Rússia neste ano. Muito pelo contrário, na verdade, já que a Ucrânia parece determinada a tentar igualar a Rússia e seus próprios ataques intensificados com drones, golpe por golpe, pelo maior tempo possível. A Reuters revelou em 4 de janeiro que a Ucrânia iniciou 2026 atacando a Rússia com drones diariamente. Até agora, Moscou não escapou dessa fúria aérea. Moscou tem sido alvo diário, indicando mudança de estratégia da Ucrânia. O objetivo é atingir Moscou em datas simbólicas para enviar mensagem a Putin. A capital da Rússia agora sofre ataques diários que fecham aeroportos e locais, causando grandes danos a instalações militares e de energia. Em 5 de janeiro, United 44, a mídia destacou, com base na Reuters, que a Ucrânia superava a Rússia em ataques com drones de longo alcance. A mídia estatal russa afirma que mais de 1.500 drones ucranianos foram interceptados sobre a Rússia e a Crimeia temporariamente ocupada só na última semana. Embora não possam ser verificados, esses números destacam o aumento das operações de longo alcance da Ucrânia, segundo o veículo. Segundo o The Guardian, até a meia-noite de 4 de janeiro, o Ministério da Defesa russo informou ter abatido 57 drones na região de Moscou e 437 em toda a Rússia. Agora você pode adicionar mais 129 a esse número de drones ucranianos que a Rússia afirma ter abatido em 2026, supondo que você acredite no que a Rússia afirma. Uma coisa é certa, a Ucrânia aumentou o ritmo de seus ataques com drones. Atacar diariamente mostra que a Ucrânia aposta em uma estratégia de longo alcance iniciada em 2024, amadurecida em 2025 e que atinge seu auge em 2026. Drones enviados pela Ucrânia visam dificultar a logística militar, destruir infraestrutura energética e causar grandes prejuízos financeiros à Rússia, já afetada por quase 4 anos de guerra. A inteligência ucraniana afirma que a Rússia caminha rapidamente para uma recessão, escreveu o Novo Voz da Ucrânia em 5 de janeiro. A recessão deve começar antes de julho de 2026 e, ao que tudo indica, a Rússia não conseguirá evitá-la. Com o aumento do número de ataques de drones, a Ucrânia está tentando levar a Rússia ao colapso econômico ainda mais rápido do que essas estimativas sugerem, fazendo com que o país caia no abismo financeiro.
Mas será que a Ucrânia conseguirá manter esse início monstruoso de sua campanha de ataques profundos em 2026? É difícil afirmar com certeza, mas há indícios de que a Ucrânia planeja intensificar ataques de longo alcance há algum tempo. Em 2025, o país aumentou de forma constante a produção de drones de longo alcance com pelo menos um fabricante. Segundo o Le Monde, agora o país fabrica milhares de drones por mês que atingem a Rússia em seu território. A Firepoint fabrica drones FP1 e produz mais de 2.000 unidades por mês. Esses drones custam apenas 47 mil euros ou cerca de 55 mil para serem construídos e são capazes de percorrer até 1.400 quilômetros ou cerca de 870 milhas. Se os 2.000 por mês estiverem corretos, apenas os FP1 permitiriam à Ucrânia lançar 60 a 70 drones diários contra a Rússia. Sem contar outros drones de longo alcance fabricados pela Ucrânia, o que aumentaria esses números. A Ucrânia apoia o aumento na produção de drones de longo alcance com esforços para construir e adquirir mísseis capazes de atingir alvos na Rússia e áreas ocupadas. Em um relatório de 18 de dezembro, a British Broadcasting Corporation disse que a Ucrânia está aumentando a produção do seu míssil de cruzeiro Flamingo, que é outro projeto Firepoint. A emissora informa que quase todos os mísseis de longo alcance da Ucrânia agora são fabricados no país. Em 2026 será incorporado também o míssil ERAM de munição de ataque de longo alcance feito nos Estados Unidos da América. Em agosto de 2025, os Estados Unidos da América aprovaram a possível venda de 3.350 mísseis ERAM por cerca de 825 milhões. Isso dá cerca de 246 mil por míssil, bem menos que outras munições de longo alcance. Os mísseis Tomahawk, que a Ucrânia pode receber em 2025, custam 22 milhões cada, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Só alguns dos 3.350 ARAMs chegarão à Ucrânia em 2026. O Militani informa que a Ucrânia deve receber até outubro um lote de teste com 10 desses mísseis, antecedendo um lote maior de 840 que virá depois. Esses mísseis também servem para F-16 e MiG-29 da Ucrânia, o que é uma grande vantagem. A Ucrânia consegue manter esse ritmo? A produção do FP1 mostra-se promissora para a Ucrânia. Mesmo que o país não ataque a Rússia com drones diariamente em 2026, pode estar perto de atingir esse objetivo. Agora, a Rússia enfrenta uma ameaça mais intensa e duradoura do que a Ucrânia representou em 2025. A British Broadcasting Corporation relata que Oleksandr Syrskyi, chefe das Forças Armadas da Ucrânia, diz que ataques ucranianos em 2025 causaram prejuízo de mais de 215 bilhões à economia russa. A Ucrânia deve superar esse recorde em 2026, como mostram os ataques de 6 de janeiro. A Ucrânia, mesmo enfraquecida, pode levar Putin à ruína. Todas as armas que acabamos de mencionar são apenas o ponto de partida para o que a Ucrânia vai receber e usar em 2026. Outros, como caças e defesas aéreas essenciais, podem estar a caminho para mitigar ataques russos e permitir os da Ucrânia. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para a cobertura da campanha de ataques da Ucrânia contra a Rússia em 2026. E obrigado, como sempre, por assistir.